Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre as ações do vento, segundo a NBR 6123, dando continuidade ao nosso curso de estruturas de aço. Com essa aula, a gente tem o objetivo de compreender os aspectos que influenciam no vento de cálculo para as estruturas, compreender a metodologia de cálculo dos ventos nas edificações, e aplicar esses conceitos em um exemplo para edificações, que no caso que a gente vai ver vai ser um galpão. Mas eu vou passar também para vocês um exemplo para cálculo do vento e da força do vento em um edifício, ok? Essa aula então vai ser dividida em três partes também, uma introdução falando sobre o vento nas estruturas, os seus impactos, né? Para a gente ver por que é realmente importante a gente estudar esse vento nas estruturas. A segunda parte vai falar sobre o vento de projeto, em que a gente vai ver sobre a velocidade característica do vento, que é que ela é, de onde ela vem, e os coeficientes de pressão externa e interna e o coeficiente de arrasto. Por fim, tem a aplicação de um exemplo em um galpão, ok? Então, como a gente viu nas aulas passadas, as teorias dos estados limites, elas vão considerar alguns tipos de cargas, né? Alguns tipos de ações, que elas podem ser permanentes, variáveis ou excepcionais. No caso, nós temos que o vento ele vai entrar nessas ações variáveis, né? Que elas apresentam variações consideráveis durante a vida útil da estrutura, conforme a gente pode ver nesse gráfico aqui. E essa ação do vento, é uma das ações variáveis mais importantes. Ela é tão importante que ela pode ter desde impactos indiretos, né, como uma árvore que é derrubada devido ao vento e atinge uma edificação, como ela pode, por exemplo, fazer o arrancamento de uma estrutura de coberta de um posto de gasolina, que por sinal é um dos principais problemas para esse tipo de estrutura, essas estruturas de coberta de posto de gasolina, é o arrancamento. Em caso de torres eólicas, o tombamento delas devido a ventos muito altos, ou até em casos extremos, que essa é uma notícia do Tibete, eu acho que é de 2017, algo assim, em que os ventos eles foram responsáveis também por tombar um edifício todinho. Então a gente vê o quão é importante esse estudo dessas ações do vento nas estruturas, que elas podem ser muito relevantes, podendo levar a prejuízos enormes. E como é que a gente considera esse vento de projeto, então? No projeto, a gente vai ter que considerar uma velocidade básica, que a gente vai tirar aqui da norma. A norma traz esse mapa de ventos aqui no Brasil, de onde a gente vai tirar essa velocidade básica, que é um dado de entrada para o vento característico de projeto, esse vento que a gente vai usar no nosso cálculo. Então, essa velocidade básica, ela é definida como uma velocidade rajada de 3 segundos, medida em terreno plano sem obstáculos, a 10 metros de altura, considerando vida útil da estrutura de 50 anos. Certo? Então, para essa norma, é considerado que a vida útil da edificação é de 50 anos, e a gente tem essa velocidade básica aqui, dada por esse mapa de isopletas de velocidade básica. O que é que esse mapa vai dizer? Ele vai separar aqui as regiões em que nós temos uma mesma velocidade básica de vento. Essa região aqui maior, se vocês verem, ela está separada pelas isopletas de 30. Então aqui é uma região de velocidade básica de 30 metros por segundo. Nós temos aqui as regiões de 35, regiões de 40, tudo isso é o que a gente vai dar entrada no nosso projeto. Para então calcular a nossa velocidade característica, que é regida por alguns fatores.
um fator topográfico, S1, um fator de rugosidade do terreno, S2, e um fator estatístico, S3. Então, vou mostrar um pouquinho de cada um desses fatores, os valores deles, de onde é que ele vem, ok? O fator topográfico, ele considera as variações do relevo no terreno da construção, ou seja, onde a construção vai ser feita, não aos redores, como a gente vai ver no outro coeficiente. Então, no terreno da construção, a depender se ele é um terreno plano ou fracamente acidentado, nós vamos ter um S1 de 1. Ou seja, ele vai multiplicar a nossa velocidade de vento e não vai alterá-la para um projeto. Em vales profundos e protegidos do vento em qualquer direção, esse coeficiente S1 ele já vai para o valor de 0,9. Ou seja, como ele vai estar num vale acidentado, né, num vale protegido, é considerado que esse vento, por mais que tenha essa velocidade, ele não vai chegar com a mesma intensidade aqui embaixo. Ok? Já para taludes e morros, esse S1 vai ser variável, que é o que a gente vai ver aqui nessa figura. Conforme nós vemos aqui, num talude, essa velocidade do vento ela vai depender da inclinação do talude, da distância aqui do pé do talude, né, que seria esse ponto A, ou inclusive a distância do topo do talude. A mesma coisa aqui nós vamos ter para os morros também, nós vamos ter algo parecido. E como é que isso é calculado? Pela norma, a gente tem que nos pontos A e C dos taludes e dos morros, né? Ó, no ponto A e no C dos taludes e no ponto A do morro, nós vamos considerar ainda que esse S1 é igual a 1. Já para os diversos pontos aqui intermediários e no ponto B, né, nós vamos calcular a partir dessas equações aqui. Que nós temos, quando θ é menor ou igual a 3, nós vamos usar 1. Porque ele até se encaixa naquela situação de um terreno praticamente plano, né? 3 graus é praticamente nada, né? 3 graus é uma superfície praticamente horizontal. Já entre 6 graus e 17 graus, esse valor de S1 vai ser dado por essa equação aqui, em que nós temos que vai ser 1 mais, abre parênteses, 2,5 menos o Z sobre D, onde Z é a altura aqui, né, ó, esse é o Z, a altura em relação ao ponto de base, e o D seria o ponto de aplicação, né, o ponto de início, multiplicado pela tangente de θ menos 3, sendo que esse valor é considerado no mínimo 1. Caso seja encontrado aqui, a partir disso, um valor que seja menor que 1, ele deve ser considerado no mínimo 1. De maneira semelhante, aqui entre 45 graus, para valores maiores do que 45 graus, essa equação ela só vai mudar em relação aqui a esse trecho do tangente de θ menos 3, que vai passar esse valor constante de 0,31. E de maneira semelhante, ela tem que ser no mínimo 1. Então, caso surja algum valor aqui que seja menor do que 1, o valor a ser considerado deve ser 1. Se vocês perceberem também, esse intervalo aqui que é dado pela norma não é um intervalo contínuo. A gente tem um intervalo de 0 a 3 graus, depois tem um intervalo de 6 a 17 graus, e um intervalo maior do que 45 graus, né? E o que é que a gente faz nesses pontos intermediários aqui? A norma vai nos falar que para esses pontos intermediários, nós vamos simplesmente interpolar. Se eu tiver um ponto aqui, uma situação de 5 graus,
eu vou fazer uma interpolação entre esses valores para 6 e para 3 graus, ok? Em seguida, nós temos também o nosso fator de rugosidade do terreno, né? A gente vai lembrar lá que a velocidade característica, ela é a velocidade básica vezes S1, que é o fator topográfico, S2, que é o fator de rugosidade do terreno, e S3, que é um fator estatístico. Então, o S2, ele vai considerar então efeitos combinados da rugosidade do terreno, das dimensões da edificação e da variação de velocidade do vento acima do nível do terreno. Essa parte aqui da variação de velocidade do vento, é ela que vai dar esse formato aqui para o diagrama de vento, que ele não é constante, né? Ele é um diagrama variável conforme se aumenta a altura, certo? O que é importante a princípio para a gente saber desse fator de rugosidade do terreno são as categorias de rugosidade, que vai variar de 1 a 5, e as classes da edificação de acordo com suas dimensões, que são as classes A, B e C. Esses dados que a gente vai dar entrada lá numa tabela, juntamente com a altura da edificação, cada ponto que a gente quer, para encontrar essa variação de velocidade do vento. Isso vai ser dado a partir do fator S2. A gente vai ver aqui, ok? Então, para a rugosidade do terreno, nós temos as categorias 1, 2, 3, 4 e 5, né? E o que é que diz o que é que diz a norma em relação a essas categorias? Como é que a gente vai classificar? A gente classifica como de categoria 1 as superfícies lisas de grande extensão, com mais de 100 km, medidas na direção do vento incidente. O que é que seria isso? Por exemplo, a edificação que se encontra na frente de um lago aqui. Ok? Então a gente tem uma grande superfície lisa na frente dessa edificação. Então ela seria classificada como uma de categoria 1. Por conta disso. Pode ser um lago, pode ser um mar, pode ser um rio, ok? Pode ser uma planície mesmo que não tenha obstáculos, certo? Já a categoria 2, ela classifica aqueles terrenos em que se tem terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, né? Com poucos obstáculos isolados, árvores e edificações baixas, com cota média do topo dos obstáculos menor ou igual a 1 metro. Então, vai ser, nesse caso, uma edificação, né? Nós podemos pegar aqui cercas vivas, ou pequenas cercas mesmo, pequenas construções que estão perto, que tem um valor médio do topo desses obstáculos de 1 metro. Seriam os terrenos em que a gente vai classificar como categoria 2. Lembrando que isso aqui a gente está vendo em relação ao terreno ao redor da construção. O fator topográfico S1 a gente considerava em relação ao próprio terreno da construção, enquanto que o fator esse segundo fator de rugosidade do terreno está relacionado à rugosidade do terreno ao redor da construção. Ok? Para a categoria 3. A categoria 3 de rugosidade do terreno, ela está relacionada a terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes, muros, edificações baixas e esparsas, com a cota média do topo dos obstáculos menor ou igual a 3 metros. Conforme a gente vai vendo aqui, de forma que a gente está aumentando essas categorias, né, 1, 2, 3, para 4 e para 5, a gente vai ver também, essas dimensões dos obstáculos e a densificação da área ao entorno da construção, ela está aumentando. Então a gente pode dizer, segundo o que a gente já viu, que a categoria 1 vai ser a categoria
em que a gente tem um terreno mais livre o possível, e que o vento ele consegue chegar de uma maneira mais limpa o possível, né? Enquanto que numa categoria 5 a gente vai ver que ela está relacionada a regiões bastante adensadas e com muitos obstáculos. A categoria 4, por exemplo, ela leva em consideração terrenos cobertos por obstáculos numerosos, né? O que eu estava falando, que tem, a gente começa a ver que é uma maior densificação nos terrenos ao redor da construção, mas ainda considera que esses obstáculos são pouco espaçados, né? Pode considerar uma zona florestal, industrial ou urbanizada, com a cota média dos obstáculos menor ou igual a 10 metros. A norma traz ainda uma observação de que essa categoria 4 ela vai incluir também as zonas com obstáculos maiores, ou seja, obstáculos maiores do que esses 10 metros, mas quando essas regiões não puderem ser enquadradas na categoria 5. Certo? Então, essa região de categoria 4 tem a sua especificação, mas ela também pega os resíduos dessa categoria 5. E quem é que é essa categoria 5? São os terrenos cobertos por obstáculos grandes, numerosos, altos e pouco espaçados. Aqui a gente já pode pensar em uma construção em zonas urbanas bem adensadas, né? Em que nós temos muitos obstáculos grandes, pouco espaçados. E ele ainda coloca aqui que a cota média do topo dos obstáculos é igual a 25 metros. Ok? Que seria quando a gente começa a pegar uma região muito urbanizada mesmo, em que tem bastantes edifícios aqui ao redor da construção, da nossa nova construção, né? Para o cálculo do efeito do vento. Tá, para o nosso fator de rugosidade do terreno, nós temos que considerar ainda a classe da edificação, que vai estar relacionada às suas dimensões. Tanto a dimensão vertical quanto as dimensões horizontais, certo? Aqui vamos colocar A, B. Então, quem é que se enquadra na classe A? Na classe A, nós vamos ter todas aquelas edificações em que a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros. Certo? Então, é o que eu disse, a gente vai considerar tanto as dimensões em planta quanto a dimensão horizontal. Isso vai se encaixar, então, para pequenos edifícios, principalmente para casas. É isso que vai estar enquadrado aqui na classe A. Na classe B, nós já temos edificações que vão ser de médio a grande porte já, né? Em que toda ou parte da edificação, ok, a gente tem que prestar atenção no toda ou parte da edificação, em que a maior dimensão horizontal ou vertical esteja entre 20 e 50 metros. Por que isso? Porque eu posso ter, por exemplo, uma edificação que seja bem horizontal e tem um pouquinho aqui, um trecho dela que seja um pouquinho maior. Mas aqui, como ela estaria entre esses 20 e 50 metros, apesar de não superar os 20 e 50 metros nessa altura, ela vai se enquadrar nessa classe B. Da mesma forma, se eu tivesse, por exemplo, um pequeno trecho mais baixo e um grande trecho aqui, ela ia continuar sendo enquadrada toda nessa classe B. Já na classe C, nós vamos ter toda a edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical exceda 50 metros. Então aqui a gente já tem um intervalo contínuo, né? E o que é que eu faço então com essas categorias de rugosidade e com essa classe da edificação? Esses dados, eles vão ser dados entrada então nessa tabela da norma. Vocês podem olhar lá na BNT NBR 6123 de 88, em que de acordo com a categoria do terreno e a classe, nós vamos ter um fator de rugosidade diferente.
Por exemplo, para uma categoria de uma região bastante adensada e uma classe de edificação que exceda 50 metros, por exemplo, nós vamos ver aqui, por edificação, vamos lá, de 20 metros, um fator de 0,76, que seria categoria 5 e classe C, né? Que classe C é maior do que 50 metros, categoria 5 a mais adensada. E se a gente perceber aqui, para uma edificação menor, esse fator ele é maior também. Então, conforme cresce a classe aqui, do C para o A, esse fator tende a aumentar. Isso a gente pode perceber em cada uma das categorias. Ok? E de onde é que vêm esses valores de rugosidade, do fator de rugosidade do terreno? Eles vão vir a partir dessa equaçãozinha aqui, que na prática a gente não vai usar muito, porque ela já calcula aqui, né? Mas ela vem a partir da altura acima do terreno, um fator de rajada, um parâmetro de correção da classe da edificação e um parâmetro meteorológico. Isso aqui é que foi estudado para que se chegasse nesses valores aqui dessa tabela. Por fim, em relação a esses fatores, multiplicadores da velocidade básica de vento, né, para a gente encontrar o fator, a velocidade característica do vento, nós temos o fator estatístico. Esse fator estatístico ele vai estar relacionado ao grau de segurança da edificação e à vida útil da edificação, certo? Então, ele foi calculado de forma que ele considera uma probabilidade de que a velocidade básica seja excedida pelo menos uma vez, ou seja, igualada ou excedida uma vez durante a vida útil de 50 anos. E que essa velocidade e que essa probabilidade é de 63%. Isso aqui provavelmente vem de algum estudo estatístico, né? Vocês devem ter visto aquelas distribuições de Poisson, em que a gente tem uma probabilidade conforme aumenta o tempo, né? O tempo de recorrência, ok? E ele é bem mais simples também, esse fator estatístico. A gente vai tirar diretamente da tabela aqui da norma também, de acordo com a classificação da edificação. Se nós olharmos aqui, por exemplo, edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva, que seriam situações em que nós temos edificações que devem ter uma segurança bem maior, tais como hospitais, quartéis de bombeiros, forças de segurança. Nós temos um S3 de 1,1. Aí, conforme nós vamos diminuindo essa exigência de segurança, que, por exemplo, edificações temporárias, que seria o caso em que se tem uma menor exigência, esse fator estatístico ele também diminui, como vocês podem ver. Então aqui, esse fator estatístico S3 para a edificação temporária já é de 0,83. Ele já diminui bastante em relação à situação de maior segurança, que seria para hospitais, quartéis de bombeiros. Ok, a gente calculou a velocidade do vento, a velocidade característica. Onde é que a gente vai usar esse valor, então? Como é que a gente vai sair desse valor da velocidade do vento para chegar em uma força, em uma ação que a gente vai utilizar no cálculo? Para o cálculo dessa força do vento, então a gente vai utilizar, a gente vai calcular a pressão estática do vento, esse Q, a partir do vento característico e da teoria de Bernoulli. Certo? A teoria de Bernoulli, vocês lembram que quando a gente varia entre dois pontos, a diferença entre dois pontos aqui, a gente vai ter essa parcela relativa à energia cinética, essas outras parcelas aqui.
a da pressão estática e a pressão piezométrica. No caso do vento, como nós estamos considerando que a estrutura vai estar a mesma estrutura na mesma altura, né, entre a entrada aqui do vento e a saída dela, então essas parcelas da pressão estática e piezométrica vão ser consideradas constantes. Por isso que na hora de calcular essa força, essa pressão estática do vento, a gente vai considerar apenas essa parcela referente à energia cinética, né, que vai estar relacionada à velocidade do vento e à densidade. Isso pode ser traduzido, então, já substituindo esses valores para a pressão estática, vai ser igual a 0,613 vezes a velocidade característica ao quadrado. E essa pressão é ela que a gente vai utilizar aqui na hora de calcular essa pressão que está sendo exercida na estrutura. Ou seja, essa carga distribuída que a gente vai calcular aqui, ela é dada então pela multiplicação do coeficiente de pressão externa, que a gente vai ver agora, multiplicado por essa pressão estática do vento, que é calculada por isso aqui, que é o 0,613 velocidade característica ao quadrado, e uma área de influência, né? Porque se eu não multiplicar, se eu tirar essa parcela aqui, eu vou ter uma pressão específica, né? Eu tenho que saber quanto é que é essa pressão, que está atuando em uma determinada área. Aqui no caso eu trouxe esse exemplo aqui que seria um galpão, né, com vários pórticos, como a gente viu na nossa aula de sistemas estruturais. Essa pressão a gente vai ter que considerar essa área de influência. Quem seria essa área de influência, por exemplo? Essa área de influência, ela vai ser a área em que as cargas estão atuando que vão ser transmitidas para cá, né? Que no caso da distância entre os pórticos, sendo constante, vai ser a distância entre os pórticos, né? Que eu vou considerar aqui metade e metade dessa distância vão estar, essa área todinha vai estar atuando com a carga que vai estar sobre esse pórtico aqui. A gente vai ver isso mais para frente também. Ok? Então, como é que eu vou calcular esse coeficiente de pressão externa que eu vou entrar naquela equação? Esse coeficiente de pressão externa, ele não é constante em toda a estrutura, como a gente pode ver aqui, de acordo com o sentido do vento e como o vento é variável, e com as próprias imperfeições da estrutura, a gente veria que esse diagrama ele é todo irregular. A norma faz uma simplificação aqui, trazendo esse CE para que a gente possa utilizar em cada uma dessas faces, mas esse coeficiente de pressão externa ele seria dado a partir do ensaio de túnel de vento, em que se fazem pequenas réplicas da estrutura, que são monitoradas, e é aplicada uma velocidade de vento em que vai se monitorar aqui todos os coeficientes, todas as deformações, e daí que sairia esse coeficiente de pressão externa. Inclusive, esse ensaio de túnel de vento, ele é aplicado para obras muito importantes. Por exemplo, aqui a gente está vendo a obra de um estádio. Aqui no estádio é a Arena Castelão, lá de Fortaleza. Foi feito esse ensaio devido à importância. E é um equipamento que não tem facilmente no Brasil todo. Se eu não me engano, tem no Rio Grande do Sul. Eu não sei dizer mais onde é que tem, mas eu sei que tinha lá na Universidade lá do Rio Grande do Sul. Ok? Então, esse valor do CE constante para cada uma das faces que a gente vai ver em norma, ela vem a partir de uma tabela. E essa tabela vai levar em consideração os ventos a 0 grau, se a orientação do vento, né, se é a 0 grau ou 90 graus em relação à estrutura. Ele divide aqui a estrutura em algumas regiões. E para que seja calculado esse coeficiente, a gente vai ter que saber a gente vai ter que levar em consideração as dimensões em planta e a altura da edificação.
Vai ser necessário saber então essa proporção entre A e B, aqui em planta, e aqui vai ser a altura, certo? A e B, e aqui a altura. Então, a partir disso, ó, a partir dessa relação A sobre B, nós temos, por exemplo, A sobre B entre 1 e 3,5, para uma situação cuja relação H sobre B seja menor ou igual a meio, nós temos algumas situações, né? Aí ele já diz aqui, para as paredes externas, esse coeficiente CE na região A1 e B1 vai ser igual a menos 0,8. Pronto, aí eu coloco aqui menos 0,8 e menos 0,8. A mesma coisa para a região A2 e B2. 2 e B2, menos 0,5. Menos 0,5. Menos 0,5. Região C e D, como o vento entra aqui, então ele vai estar atuando de maneira positiva, né, nessa parede e saindo aqui fazendo uma sucção, né, puxando essa parede, por isso que ele é menos 0,4. E esse A3 e B3, professor? Esse A3 e B3, a norma traz essa nota dizendo que para vento a 0 graus nas partes A3 e B3 o coeficiente vai ter os valores. Quando A sobre B igual a 1, vai ser os mesmos valores de A1 e A2. Ou quando A sobre B for maior do que 2, a gente vai ter esse valor de menos 0,2. Por quê? Porque nesse caso a estrutura ela é muito alongada, e por ela ser muito alongada é admitido que essa força aqui vai ser menor do que essa força que está atuando aqui, como se a gente tivesse um diagrama decrescente aqui, né? De forças atuando. E entre 1 e 2 seria feita a interpolação aqui. Ok? A mesma coisa para o vento de 90 graus. A gente olharia aqui essas relações entre A e B e H sobre B e vai achar. Para as cobertas, aqui no caso das cobertas de duas águas, o procedimento é bem semelhante. Nós vamos olhar aqui essa relação H sobre B, da altura pelo comprimento, pela largura, e vai ser calculado então aqui em cada região do telhado, de acordo com a direção do vento. Se o vento vem nessa direção, a 0 graus, ou se ele vem a 90 graus. Então, da mesma forma, a gente vai olhar essa relação, vai buscar aqui para cada região, para o vento a 0 graus, e ele depende também da inclinação da coberta, certo? Então, para cobertas pouco inclinadas, a gente pode ver aqui que esses coeficientes eles ainda apresentam valores negativos, assumindo que esse vento vai estar puxando essa coberta, que é o caso, por exemplo, dos postos de gasolina que a gente viu, né, que teve o arrancamento, ele apresenta uma coberta basicamente horizontal aqui, né? Então, por isso que ele tem esse arrancamento. Já numa coberta muito inclinada, a coberta vai funcionar basicamente como uma superfície aqui, como uma parede que vai estar recebendo essa aplicação dessa carga aqui de vento. Por isso que se nós vermos aqui para 60 graus, por exemplo, esse coeficiente já é positivo de 0,7 nessa região. Ok? Além disso, nós temos os coeficientes de pressão interna, que eles vão estar relacionados à existência de aberturas nas paredes, né? A gente não costuma ter edificações que são totalmente fechadas, costuma-se ter janelas, e essa existência de janelas, aberturas de ventilação, vão fazer com que o vento passe e entre, gerando uma sobrepressão interna, né? Uma força que vai estar querendo expandir essa estrutura por dentro, ou gerando um vácuo e consequentemente uma sucção interna, uma tendência a se comprimir essa estrutura internamente.
Esses valores pela norma vão variar então em relação à quantidade de faces permeáveis. Por exemplo, aqui numa estrutura em que tem duas faces opostas, vamos considerar essa e essa face aqui permeáveis, nós vamos ter um determinado coeficiente de pressão, ok? Enquanto que se nós tivermos as quatro faces impermeáveis, a gente vai ver que isso aqui já vai ser diferente, ó. Esse coeficiente de pressão externa, considerando as quatro faces permeáveis, ele vai considerar que o vento vai passar e vai gerar aqui uma sucção, né, dentro da estrutura, que é aquele segundo caso. Já que o vento está passando, ele gera um vácuo aqui, que vai estar puxando essa estrutura para dentro. Além disso, tem as outras situações intermediárias, né? Não só duas faces permeáveis ou quatro faces totalmente permeáveis. Vão ter situações em que tem, por exemplo, só uma face com uma abertura dominante, e vai considerar as situações em que a permeabilidade, a abertura dominante está barra-vento, solta-vento ou paralela ao vento, né? Barra-vento seria aonde o vento está chegando, solta-vento seria aonde o vento está saindo, né? E paralela ao vento seriam na situação em que se tem aqui apenas na lateral. Aí isso aqui tem que olhar na norma na hora de aplicar. Então, a gente viu então que tem um coeficiente de pressão externa e um coeficiente de pressão interna. Eu tenho que calcular cada um dos dois, mas eu preciso calcular a força para cada um dos dois? Não, eu posso fazer o coeficiente resultante e fazer a multiplicação para que eu ache a minha força resultante, né? Se a gente olhar aqui, é como se eu tivesse essa coberta sendo puxada para fora e puxada para dentro ao mesmo tempo. Então, se eu tenho isso, a força resultante, né, o coeficiente de pressão resultante, é o que eu vou utilizar aqui na minha equação. Vamos colocar aqui um CPR, como se fosse o coeficiente de pressão resultante. É o que a gente vai usar na nossa estrutura. Ok, além desses coeficientes de pressão externa e interna, que estão relacionados principalmente a essas estruturas, a gente vai ver estruturas principalmente pequenas, né? No caso de estruturas altas, em que a gente tem uma seção constante ou fracamente variável, estrutura com planta regular e vento perpendicular às fachadas, nós vamos ter também um coeficiente de arrasto, que ele vai estar atuando aqui, por exemplo, na edificação num grande prédio. Que é justamente o que a norma até explica aqui, que na prática, edifícios de andares múltiplos, torres e estruturas isoladas, devido às baixas estruturas aqui, elas vão estar sujeitas a um vento que vai gerar esforços aqui, que podem gerar aqueles momentos de segunda ordem, que eu acredito que você já tenha estudado também, certo? Então, para isso, a gente vai ter esse coeficiente de arrasto, que vai depender da turbulência. Essa turbulência, ela pode ser uma região turbulenta ou uma região de alta turbulência ou de baixa turbulência. E isso vai estar relacionado à altura da edificação em relação às alturas das edificações vizinhas, num raio a depender da altura da edificação. Ok? Aqui a gente não vai entrar em mais detalhes. Eu vou entrar um pouco mais de detalhes nisso na resolução de um exercício que eu vou passar para vocês depois de um vídeo. Ok? E é basicamente isso que vocês precisam saber sobre esse coeficiente de arrasto. Aqui a gente tem 5 minutinhos ainda, né? Eu acho que dá tempo aqui de passar rapidinho esse exercício, mas se vocês quiserem, eu posso passar ele depois para vocês pelo vídeo. Talvez 5 minutos fique apertado. O que é que vocês acham? Pode ser. Então pronto, eu vou passar esse exemplo aqui para vocês pelo vídeo.
E vou gravar também o outro exercício considerando o coeficiente arrasto para uma edificação maior. Tá certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Não, certo. Beleza. Sei que é muita coisa aqui, mas tudo tranquilo. Então, gente, por hoje, então vai ser isso. Eu vou passar esse vídeo para vocês depois e o outro exercício. É importante que vocês deem uma olhada aqui na norma, então, na NBR 6123, porque essa matéria não tem lá no livro. Isso aqui vai estar exclusivamente na norma. Eu tentei trazer aqui de uma forma um pouco mais explicada, porque a norma às vezes é um pouco confusa, né? Traz um monte de coisa aqui em ordens diferentes. Então deem uma olhada nisso. E é isso por hoje, pessoal.